E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal, eu sou o professor Elias. Esse é o vídeo da quarta semana de aula de Filosofia para o terceiro ano do ensino médio do Plano de Estudo Tutorado, o PET, da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre John Locke. Será um vídeo para complementar o material do PET. Falarei sobre a constituição das ideias em John Locke. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Como de costume, vamos começar falando a respeito dos conceitos que são dados no PET em forma de palavras-chave. Então, nós temos como palavras-chave dessa semana o empirismo, contratualismo, liberalismo e nominalismo. O empirismo, na teoria do conhecimento, afirma que as ideias são abstrações formadas combinando aqueles elementos que nós temos como experiência, a partir das observações que nós percebemos pelos nossos 5 sentidos. A experiência sensível, ela é então, no empirismo, a única fonte de conhecimento verdadeiro. Falando sobre o contratualismo, os filósofos contratualistas como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau vão assumir a existência hipotética de dois estados, sendo o estado de natureza e a sociedade civil. No estado de natureza, ou seja, o homem em seu estado natural, de acordo com Thomas Hobbes, ele é um estado de guerra, onde há uma guerra constante de tudo contra todos, ou seja, o homem é o lobo de si mesmo, nas palavras do Thomas Hobbes. Já para o John Locke, é um estado de total insegurança, onde não se tem garantias nem de liberdade e nem garantia da propriedade privada. E já na visão do Rousseau, o homem, em seu estado natural, ou seja, em estado de natureza, ele é bom, ou seja, ele é bom por natureza. Com o advento da sociedade, ao ser inserido em sociedade, é que ele então vai se tornando mal. O contratualismo é a teoria política e filosófica baseada na ideia então de um pacto ou de um contrato social que vai então retirar o indivíduo, o ser humano, né, de seu estado de natureza e colocá-lo em convívio com outros seres humanos, em convívio social, garantindo a ele, né, o direito à vida, garantindo o direito à liberdade e à propriedade privada. Então, uma sociedade civil, ela se constitui desses 3 pilares aí, o direito à vida, a liberdade e a propriedade privada. O liberalismo, ele é uma teoria também política, social, que defende os valores do indivíduo, né, os seus valores individuais, de liberdade e de igualdade. No liberalismo, todo indivíduo tem direitos humanos, são inatos, ou seja, que vêm com o próprio indivíduo, próprio do ser. Cabe ao Estado respeitar esses direitos e atuar então para poder resolver os conflitos quando os interesses desses indivíduos estiverem em choque, né, estiverem em conflitos. O nominalismo é uma corrente filosófica que afirma que o nome é uma convenção que é designada a uma coisa, mas que não tem nenhuma relação com a coisa em si. Ou seja, o nome que damos a uma determinada coisa não está relacionado à essência daquela coisa. É só uma linguagem, né, que não se refere às coisas, mas aos nomes, aos termos que se aplicam a essas coisas. John Locke nasceu no ano de 1632 na Inglaterra e morreu no ano de 1704 também na Inglaterra. É considerado o pai do empirismo por se envolver numa busca constante aí de tentar entender como que o ser humano consegue alcançar o conhecimento, né, e chegar à conclusão de que o ser humano alcança o conhecimento a partir da experiência. Okay? Então, na busca para entender como que o ser humano alcança o conhecimento, ele vai cada vez mais se dedicar ao entendimento de como que as ideias são constituídas na mente humana. Isso vai diretamente em contraponto à ideia lá do René Descartes de racionalismo, aquele princípio de ideias inatas, ok? Então, John Locke, ele leu as obras do René Descartes, né, e chegou a pontos de discordância, sobretudo fazendo duras críticas
a essa questão aí das ideias inatas, como a gente vai ver mais adiante. Então, na concepção dele, não existe ideias inatas, ou seja, faz uma crítica direta aos racionalistas. Por quê? Porque se existisse ideias inatas, segundo o John Locke, todas as pessoas deveriam ser capazes de alcançá-las, né? Ele vai falar que só é possível conhecer aquilo que está de acordo com as possibilidades humanas de conhecer. Então, ele vai citar que existem diferentes culturas, por exemplo, em que o conhecimento difere. A ideia de Deus, por exemplo, que lá na teoria do racionalismo, no René Descartes, a gente viu que é uma ideia inata, na concepção do John Locke é impossível, por existir culturas diferentes, onde a ideia de uma divindade, né, ela vai ter diferenças. Né? Como nós conhecemos um Deus, pode ser diferente de como uma outra cultura conhece um Deus, ou um poder supremo, uma divindade. Então, ele vai alegar que se de fato houvesse ideias inatas, se a ideia de Deus de fato fosse uma ideia inata, que vem com o indivíduo, né, que nasce com o ser humano, em qualquer parte do planeta, né, o ser humano deveria ter a mesma ideia de Deus, a mesma ideia de divindade, ok? Então, com isso, ele faz aí as críticas aos racionalistas. Então, para ele, aí já é uma frase mais famosa, que eu acredito que muitos já devem conhecer, né? A mente humana, ela é uma tábula rasa, ou seja, é um livro, né, uma folha de papel em branco, né, um livro em branco, um caderno em branco, porque ele vai dizer que à medida em que na medida em que nós vamos, né, adquirindo experiência, nós vamos escrevendo nessa folha de papel em branco. À medida que nós vamos conhecendo as coisas através dos nossos sentidos, é que nós vamos tendo de fato, né, a possibilidade e a capacidade de irmos adquirindo anotações nessa folha em branco. Né? Nós vamos escrevendo nessa folha. Então, vai falar que a mente humana é como uma tábula rasa, porque não há nenhuma ideia a priori, ou seja, não tem nada que já vem inato no ser humano. É com a vivência, né, a partir das experiências, a partir dos sentidos, que ele vai adquirindo o seu conhecimento. Então, uma das questões que a gente vai discutir aqui é justamente sobre a constituição das ideias em John Locke. Como que as ideias, então, são formadas? Se não vem nenhuma ideia de antemão, ou seja, se o ser humano não tem nenhuma ideia desde o seu nascimento, se ele vem como uma folha de papel em branco, como então que essas ideias são formadas? E é a partir daí que ele propõe, então, a partir das experiências. Como assim? A ideia de ter experiências que são externas aos objetos, aqueles objetos que nós temos contato, né, no dia a dia, os objetos ao redor de nós, né? Ele não faz uma limitação à possibilidade e à capacidade do ser humano conhecer, mas ao mesmo tempo ele faz uma restrição àquilo que o ser humano conhece. Então ele vai começar falando dessa questão das experiências externas, dos objetos que estão à nossa volta, né, aqueles objetos que nos cercam, e também das experiências realizadas por um processo de reflexão, que seria como se fosse um processamento, né? A gente fizesse uma analogia, né, com um dispositivo computacional, né, a partir das interações, a partir do uso, né, a partir dos dispositivos, a ele conectado vai adquirindo os dados, né, e depois é necessário que haja um processamento interno para concretizar esses dados, né, para poder transformar esses dados em uma informação, por exemplo. Então, as experiências a partir dos objetos que nós conhecemos, que estão ao nosso redor, né, ele divide em duas categorias simples. Primeiro, a ideia de qualidades primárias. Então, são ideias que ele classifica como ideias simples, né, que estão diretamente relacionadas à qualidade desse objeto em si. Ou seja, as características que são objetivas. Essas qualidades primárias, elas são únicas. Únicas como assim? São perceptíveis a partir de qualquer pessoa, né? Ou seja, elas são perceptíveis por qualquer pessoa, né, de uma mesma forma, sem que haja, então, alteração.
Então, elas não são características subjetivas, elas são totalmente objetivas. E aí ele coloca, por exemplo, a ideia de forma, a ideia de comprimento, de extensão, de repouso, de número, ou seja, tudo isso, né, que lá atrás o René Descartes colocava na sua teoria do racionalismo como sendo algo inato, né, a ideia de números para o Descartes é inata, né, aqui para ele não é. Ela é uma qualidade primária dos objetos, são características objetivas, ou seja, eu percebo, né, um determinado objeto tem uma dimensão de 1 metro, a outra pessoa vai também perceber com a mesma dimensão de 1 metro. Ah, mas pode mudar de repente a escala de conversão, enfim, mas a dimensão é a mesma, é única, né? Diferente do que ele vai colocar, por exemplo, como qualidades secundárias. Essas qualidades secundárias, elas também são classificadas como ideias simples para ele, mas elas estão diretamente ligadas às sensações e que são particulares, são subjetivas, ou seja, são ideias que para cada indivíduo podem ser percebidas de uma forma. Então, cada indivíduo pode ter a ideia de um determinado objeto, mas receber isso de uma forma, né, particular, de uma forma específica. Como, por exemplo, a ideia de cor, cheiro, sabor, textura, som, ou seja, tudo diretamente ligado aos nossos sentidos, mas que cada um vai receber de uma forma, né? Então, eu, ao provar um determinado alimento, posso ter uma sensação, né, a partir de um sabor, mas não sei se a outra pessoa vai ter essa mesma sensação, esse mesmo sabor, né? Eu posso sentir um cheiro, né, um odor, mas eu não sei como que a outra pessoa vai sentir isso, né? Eu posso perceber uma cor, mas a outra pessoa pode perceber essa mesma cor com tonalidades diferentes, né? Então são ideias ligadas às sensações e essas, né, classificadas aí como qualidades secundárias, elas são subjetivas, diferente aí daquelas qualidades primárias que são objetivas, ok? Então, em um outro ponto aí que vale também a gente estar falando sobre, né, o John Locke é relacionado às experiências então ligadas ao processo de reflexão, ou seja, as experiências que são realizadas pela reflexão. E aí, quando a gente fala de reflexão em John Locke, a gente está falando da capacidade que a nossa mente tem de perceber esses processos internos, como eu citei há pouco, né, o exemplo de um dispositivo computacional, né? Então, essas experiências, né, que são realizadas pela reflexão, né, nesse processo, a mente humana ela vai estar trabalhando com as percepções que são oriundas aí, né, da sensibilidade de cada indivíduo, ok? Então, são esses três pontos chaves aí que, né, a gente tem que ficar atento aí na filosofia do John Locke, tá? E aí, só para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu citei várias vezes, enquanto estávamos falando do processo de experiência ali, né, sobre ideias simples. Então, por que ideias simples? Porque para John Locke há essa divisão também de ideias. Existem as ideias que são simples, são aquelas ideias que estão ligadas, né, às características primárias e também características secundárias, como falamos agora há pouco, a ideia de cor, né, que são características secundárias, a ideia de cheiro, né, de percepção a partir do olfato, né, as ideias que são diretamente ligadas às nossas características subjetivas, ok? E também as ideias que são ligadas às informações, a nos dar informações dos objetos de forma primárias, que são, por exemplo, a questão de dimensão, comprimento, né, números, enfim, que são aquelas ideias primárias que a gente viu. Então, isso tudo são ideias simples. No entanto, para o John Locke existem também as ideias complexas. As ideias complexas, elas são produzidas pelo próprio indivíduo, mas a partir de ideias simples, ou seja, de ideias que ele já conhece, ok? Então, as ideias complexas são junções, né, de ideias simples.
Então, pode ser das formas mais variadas possíveis. Por exemplo, para representar uma cadeira, né, você pode juntar ali a ideia de dimensão, de peso, de cor. Você pode juntar aí todas aquelas informações dos objetos, sendo elas características primárias e características secundárias, e você vai formar então uma cadeira. Uma cadeira então seria uma ideia complexa, né? Você ter os atributos daquela cadeira seriam as ideias simples. Então, quando você tem as ideias complexas, você tem junção de ideias simples, ok? Podem ser das mais variadas possíveis. Bom, pessoal, como eu falei, né, a ideia do vídeo era falar um pouquinho sobre esse processo de constituição de ideias para o John Locke. Então, só para complementar mesmo o que tem no nosso PET, então peço que vocês continuem, né, ligado aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, para a gente poder estar trazendo mais conteúdo também, mesmo que fora, né, do nosso contexto aqui do PET em si. Mas quando a gente fala de John Locke, a gente tem muitas ainda áreas a avançar dentro da sua filosofia, que a gente pode estar gravando aqui novos materiais.